Fala pessoal, eis-me aqui novamente. Dessa vez eu vim para falar sobre a política neoliberal. Isso mesmo, neoliberalismo, que significa aí simplicitamente a tentativa de recuperar pressupostos do liberalismo clássico, aquele que é pregado pelo Adam Smith, e que vai ter destaque inclusive depois da Segunda Guerra Mundial e a ascensão da União Soviética como potência mundial. Ele ganha força no Ocidente, em especial quando o estado de bem-estar social passa a ser ultrapassado também, mais ou menos ali depois do fim da Guerra Fria, e aí passa a ser considerado aquele sistema que iria regular a justiça, a polícia, né, deixando as relações econômicas nas mãos do mercado. Ou seja, vai trazer aí, por exemplo, medidas como a privatização de empresas estatais, o fim do controle de preços e dos subsídios, né, a determinados setores da economia, redução do número de funcionários públicos, né, limite dos gastos com previdência social, enfim, tudo aquilo que envolve a prática de Estado mínimo. E a gente tem uma mulher chamada Margaret Thatcher, que foi a primeira ministra do Reino Unido durante 11 anos. Né? Vai de 1979 a 1990, ela vai ser a primeira mulher a ocupar esse cargo num país europeu. Tem uma política conservadora, né? Vai controlar o seu partido, enfrentar a oposição ali dos sindicatos trabalhistas, né? Que vão apelidar ela inclusive de Dama de Ferro. E aí no governo dela, ela promove um programa de privatização das empresas estatais e vai combater de forma radical os movimentos sindicais trabalhistas, né? Então ela torna-se assim uma espécie de madrinha do neoliberalismo, ok? Na época existiu também um rapaz chamado Ronald Reagan, né, o presidente dos Estados Unidos na época de 1981 a 1990, que vai adotar um severo programa de redução fiscal e vai favorecer a presença cada vez maior da iniciativa privada na economia. Entendeu? Tanto ele quanto a Margaret, né, eles vão esperar que reduzindo os impostos sobre os mais ricos, eles, né, os mais ricos, vão ser incentivados a investir e, consequentemente, a gerar mais empregos também. Isso é uma opinião deles. Existe outro rapaz também que vai governar de forma ditatorial o Chile, mas a gente não vai comentar tanto assim. Trata-se de Augusto Pinochet, né, que vai ser um ditador autoritário que, ao mesmo tempo, vai implantar medidas neoliberais no seu país. Antes de tratar do neoliberalismo no Brasil, é preciso a gente ressaltar quais seriam as duas principais bases do neoliberalismo: o Estado mínimo e o incentivo à globalização. Anota aí. Tratando-se da nossa nação, no pós-ditadura e após as eleições de 1989, a gente tem o Fernando Collor, chamado Caçador de Marajá, se elegendo presidente da República sob presença de medidas liberais. O Collor sabia que a maior preocupação dos brasileiros naquele momento era a crise financeira e a hiperinflação. Então, em março de 1990, ele anuncia o Plano Brasil Novo, que é conhecido também como o Plano Collor, que, entre outras medidas, substitui o Cruzado Novo pelo Cruzeiro, congela novamente preços e salários e abole, inclusive, restrições a importações, algumas medidas não tão liberais assim, bem como também o confisco dos depósitos bancários, né, que causam um impacto muito forte na população. Mas ele reafirma o seu compromisso com a política econômica liberal e aí cria o PND, o Programa Nacional de Desestatização, que é um plano de privatização que incluía 34 empresas estatais e 32 outras empresas em que o governo tinha participado. Porém, essas medidas não tiveram tanto sucesso assim, né? No final do primeiro ano do governo do Collor, a inflação estava novamente acima de 25% mensais. O PIB encolhe mais de 5% em 1990 e a crise então se desenhava como a pior da história recente do Brasil. A gente bem sabe dos esquemas de corrupção que existiram na época do governo dele. E em maio de 1992 ocorre um acontecimento que define o futuro político do Fernando Collor. Seu irmão, Pedro Collor, denuncia, né, em uma entrevista à imprensa, a existência de um esquema de tráfico de influência e corrupção generalizada no governo, que seria comandado por, inclusive, um cara chamado PC Farias, ou Paulo César Farias. É aí que a gente tem o esquema PC, é instalada uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, e aí o povo pede pelo impeachment do Fernando Collor, e esse impeachment acontece, né? O Collor, inclusive, tenta renunciar ali ao cargo em 29 de dezembro de 1999, antes da votação do Senado, e mesmo assim é julgado pelo Senado por crime de responsabilidade, considerado culpado, e aí tem os seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Mas hoje ele é senador. Brasil. Outro governo que a gente pode considerar neoliberal é o governo do Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC.
Ele é empossado na presidência do Brasil em 1995 e tinha como principais desafios dar continuidade ao Plano Real, né, onde ele foi inclusive ministro da Economia do Itamar Franco, seu antecessor, e que teve bastante sucesso. Ele traz ali no seu governo a redução de gastos com serviços e servidores públicos, né, continuidade do programa de privatizações, fim do monopólio da Petrobras na exploração do petróleo, reforma previdenciária, reforma tributária e, enfim. Com o passar do tempo, existe um escândalo de compra de votos para aprovação de uma emenda que exigia a reeleição, onde Fernando Henrique Cardoso consegue aprovar, inclusive é reeleito em 98, derrotando novamente o candidato Lula. No segundo mandato, a gente teve ali a questão do governo desvalorizando o real, elevando a taxa de juros, o que leva inclusive à redução do crédito e do poder de compra dos brasileiros, enfim, meio que um desastre ao longo do tempo. Tanto é que o FHC termina seu segundo mandato com baixos índices de aprovação. É nesse cenário de dificuldades que o PSDB lança como candidato um rapaz chamado José Serra. E aí o Lula acaba vencendo a eleição contra o Serra do PSDB. Mas tratando agora de um período mais atual, de um governo que a gente pode sim considerar neoliberal, no dia 12 de maio de 2016, o vice-presidente da República, Michel Temer, recebe em Brasília a notícia sobre a decisão do Senado de abrir um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. O impeachment é aprovado no dia 31 de agosto de 2016 e o Temer lidera um governo que ostenta a queda da inflação e a redução da taxa de juros, mas que tenta lidar com o aumento aí no número de desempregados, né, inclusive com altos índices de rejeição. No governo dele, a nova lei trabalhista entrou em vigor, a reforma do ensino médio foi sancionada, né? A gente teve a reforma da Previdência e para no Congresso, a reforma tributária não avança tanto assim na Câmara, mas a posteriori tem certo desenvolvimento. E o Temer também defende, ao assumir o governo, um incentivo às parcerias público-privadas, né? As PPPs. Né? O presidente ele lança um programa de concessões e privatizações. Esse governo chega ao fim como mais impopular, né, desde a redemocratização, em 1985, isso de acordo com o Ibope. Na economia, o desemprego diminuiu, mas permaneceu alto, a inflação caiu, o PIB voltou a crescer, porém ainda de certa forma tímido, e a pobreza extrema aumentou também. Então, trazendo já também para uma junção com o governo Bolsonaro, que é o governo atual e que tem como ministro da Educação alguém que foi considerado em 2018 neoliberal, né, o famoso Paulo Guedes, o Brasil passou pelos últimos anos por uma reforma da Previdência, né, o teto de gastos, a austeridade fiscal, a independência do Banco Central, em partes. A gente teve privatizações, a reforma administrativa. No entanto, em especial relacionado ao último governo, que é o governo Bolsonaro, muita gente acredita que ele caminha cada vez mais em direção ao intervencionismo econômico, né? Ao contrário do que tinha prometido em campanha. Afinal de contas, das pautas últimas citadas, grande parte delas foram desenvolvidas durante o governo Temer e não o governo Bolsonaro. Desde 2019, o que mais se viu foi a questão da privatização da Eletrobras, a lei de independência do Banco Central, que são vistas mais como táticas para desviar a atenção, né? Tanto do abandono de uma agenda que se consideraria neoliberal, como da certa disfarçatez do governo quanto a medidas econômicas. Então, gente, resumidamente, nós podemos tratar aqui de algumas características do neoliberalismo em geral, como, por exemplo, a questão da mínima participação estatal na economia, a privatização das empresas que são estatais, a flexibilização das leis trabalhistas, a abertura da economia para multinacionais. A gente tem também a desburocratização do Estado, né? É um sistema que é contra o protecionismo econômico, defende altamente o capitalismo e, consequentemente, é contra práticas socialistas e comunistas, defende também o aumento da produção, é contra impostos e tributos excessivos e tem uma defesa também à diminuição do tamanho do Estado. Sobre neoliberalismo, o babado é esse. Eu desejo uma excelente prova global aos alunos da EP que vão realizar a prova de humanas amanhã.